Aos amados irmãos, a graça e a paz do Eterno de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, lembrando os irmãos que no último domingo eu falei para vocês guardarem a ideia que tanto João quanto Paulo falavam de si mesmo em terceira pessoa. Percebemos em João 13 que ele diz, e João deitou no colo de Jesus. Não, aquele é aquele mais amava. Então temos que entender isso para entender João 14. De onde João e Paulo aprenderam? Com quem eles aprenderam? Com Jesus. Jesus se falava de si mesmo em terceira pessoa. Por isso que temos que analisar João 14 com calma, com cuidado, para não sermos enganados por essa teologia diabólica que está aí, tá bom? Vamos iniciar. Versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Versículo 1 de João 14 quebra a trindade. Não existem três, existem dois. 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estarás vós também. Então, versículo 2 e 3 fala sobre o pai e o filho. Não é mencionado uma terceira pessoa, mas calma. Vamos ler João 14 com calma, para não ficar entendendo besteira depois. 4 a 6. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos repetir o que Jesus disse agora? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que eu dei prioridade, frisei esses três, caminho, verdade e vida? Para você entender que Jesus vai falar dele na terceira pessoa. Você tem que entender isso, para não ficar crendo em versículo isolado, vozes na cabeça dos outros. 7 a 9. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já agora o conheceis e o tendes visto. Aí a pessoa pega um versículo isolado, Jesus e o Pai. Não, irmãos. Você tem que ler o contexto. Você não pode ficar lendo o versículo isolado, ficar tirando voto da tua cabeça e ficar inventando coisa. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí João 9, João 14, 9, Jesus diz assim. Diz Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aí a pessoa pega aqui, olha só, Jesus é Deus. Não, irmão. Jesus falou em João 5, João 6, João 7, João 8, João 9, João 10, João 11, João 12, João 13. Tudo que eu falo, o Pai me tem falado. As obras que eu faço são as obras do meu Pai. Jesus tem falado em muitos capítulos, eu não sou Deus. Eu estou refletindo o caráter do Pai, estou refletindo a ação do Pai, estou refletindo o que o Pai fala. Por isso Jesus está falando isso. Quem falou com ele, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe, foi o Pai que mandou Jesus falar. É só ler, só estudar o que estamos estudando, irmão. Aí as pessoas tiram todo um contexto. Infelizmente, João é um contexto só. Desde o capítulo 5, João é um contexto só. Temos que entender todo um contexto. Por isso que eu estou pegando aqui capítulo por capítulo. Para a gente entender o que está escrito. Versículo 10 a 12. Não crês tu que eu estou no Pai? Agora Jesus vai explicar. Por isso que tem que ler com cuidado o que a gente está fazendo. Porque a pessoa não lê direito, aí as vozes da cabeça do cara, que é ele mesmo, que é o carnal falando nem para ele, achando que é Deus, fica pregando heresia. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? O que ele está dizendo? Não crê você que nós estamos conectados, Felipe? As palavras que eu vos digo não são as que digo de mim mesmo, Felipe, mas o Pai que está em mim. É quem faz as obras, Felipe. Jesus está dizendo, eu estou refletindo as ações do Pai, os ensinamentos do Pai, tudo que eu faço, tudo que eu falo, é o Pai que em mim está fazendo. O que Jesus está dizendo para nós?
Eu sou o meio, o caminho, que o Pai está fazendo os milagres, que o Pai está fazendo as obras através de mim para chegar na humanidade. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens, porque ele é o único que consegue fazer isso. Nós temos que entender o que está escrito. E as pessoas, infelizmente, pregando heresia. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O que ele está dizendo? Nós estamos conectados, Felipe. Entenda, Felipe. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. É o que Jesus falou para os fariseus, em João 10. É o mesmo contexto. Felipe, eu e o Pai não somos a mesma pessoa, Felipe. O Pai está em mim, o Pai está fazendo morada em mim. E por causa disso eu estou refletindo as palavras e as ações do Pai. É isso que Jesus está falando. Simples assim. Mas eu não sei porque o cara segue as vozes da cabeça dele e fica tirando uma coisa tão simples. 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. O que Jesus está dizendo? Eu não vou fazer obra. O que Jesus está dizendo? Eu não vou fazer obra maior que essa, porque eu vou ter que estar com o Pai. Mas quem crê em mim vai fazer as mesmas obras e maiores. Por quê? Porque o Pai estará com ele. É isso que Jesus fala em João 17. E as pessoas não entendem o contexto. Pegar um versículo isolado e usar a voz da minha cabeça, até uma criança consegue pregar. Por isso que tem esses profetas mirim falando besteira aí. E tem vários já. Eu fico assim, meu Deus do céu, Bíblia zero, enganação mil. É impressionante. E o pessoal que não lê Bíblia, amém. Né? Ai, é uma coisa assim, surreal. 13 a 15. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui mostra a hierarquia. Aqui mostra que não são a mesma pessoa, coeternos, com não sei o quê. Não existe isso, irmão. A teologia chama Deus de mentiroso. Aprenda isso de uma vez. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Aqui eu coloquei o 15 e o 16 separados, mas eles têm que estar juntos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A pessoa diz que o mandamento é abolido, né? E, olha só, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Esse eu vou demorar um pouco mais para explicar para você entender. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Então você só tem um consolador se guarda o mandamento, se guarda a Torá válida, se guarda a mitzvot. Se uma pessoa que diz que o mandamento é abolido, ele não tem Espírito Santo. Jesus acabou de falar: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Ele está acrescentando a informação. O E acrescenta, o E é o mais. Então, põe isso na sua cabeça. Só tem o Espírito Santo quem guarda mandamento. Quem não guarda mandamento não tem Espírito Santo. Ah, mas ele roda, ele chura, labachura, se ele canta. Isso não é Espírito Santo. Ponto. Agora vamos para o 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos entender o versículo 17. O Espírito de quem, irmão? Da verdade. Ok. Quem é a verdade? Jesus 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E o Jesus está falando dele mesmo, porque é o Espírito da verdade, porque ele é a verdade. Ah, é isso que eu estou tentando ensinar para os irmãos. Jesus está falando dele mesmo, não está falando de outra pessoa. Que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode? Porque o mundo não vê nem conhece. As pessoas não enxergam Jesus como Cristo. As pessoas não enxergam Jesus como o caminho. As pessoas não enxergam Jesus como a vida. As pessoas não enxergam Jesus como a verdade. Por isso não vê. E muito menos conhece ele. Não conhece a Jesus Cristo. Porque se conhecesse, as igrejas não iam se preocupar com poder e dinheiro. Não iam. E aí ele coloca assim: mas vós o conheceis, porque agora habita convosco. Mas o Espírito Santo não foi derramado ainda. Como é que ele habita convosco? Porque Jesus está falando dele mesmo.
Olha, o Espírito da verdade está com vocês agora, mas e estará em vós. Ele está com vocês agora. Quem é que está naquele momento com os discípulos? Jesus Cristo. Ele está falando dele mesmo. E estará em vós. Porque está dizendo, eu estou com vocês, o meu Espírito virá, mas o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, porque ele está agora com vocês. E ele estará em vós. Quem vai estar dentro dos apóstolos? Jesus. Por isso ele coloca no 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus está falando dele mesmo. E as pessoas não entenderam ainda. Acham que são três deuses. Ai. Vamos continuar. 19, 21. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só o que está dizendo aqui. Vamos entender. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais. Jesus estará morto. Ele vai ser morto por 3 dias e 3 noites. Depois ele ressuscita. Mas vós me vereis, porque Jesus vai aparecer para aqueles que acreditam nele. Jesus não vai aparecer para quem não acredita. Para quem não sabe da existência dele. Pelo menos nesse momento aqui. Estou me fechando nesse momento. E vós vereis. O que significa isso? Vocês vão ter salvação. Vocês serão salvos. Vocês terão a vida eterna. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai. Que dia? Quando eles receberem o Espírito. Por isso ele coloca aqui que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Por isso que ele completa essa informação. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai. Que dia? Quando descer o Espírito Santo. E vós estarei em mim e eu em vós. O que é isso? Eu estarei morando em vocês por causa do Espírito que é meu. É o meu Espírito que virá. É isso que Jesus fala em João 17. As pessoas não entendem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora ele volta a falar das regras. Quem é que está falando isso aqui? Deus através de Cristo. Aquele que tem os mandamentos. E tem gente que diz que a lei é abolida, que sábado é abolido. Alguma parte da lei foi abolida? Foi. A lei de purificação de pecado por sacrifício de animais, Hebreus, né, fala muito bem sobre isso, 8:9, né? 8:9 fala sobre isso, e 10 também. Então, aquilo ali já era. A lei de purificação por sacrifício de animais já era. E o resto é válido. Então Deus que vai te estar falando. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama se amado por meu Pai. Olha só, aquele que guarda, aquele que obedece é o que me ama, e aquele que ama o Filho será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. O que é Jesus se manifestando na pessoa? Os milagres. Por isso os apóstolos faziam milagres, porque Jesus se manifestava nos apóstolos. Nós temos que entender isso aí. Mas as pessoas, infelizmente, vozes da cabeça, disse Judas, aqui seria Tadeu, né? O não Iscariote. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Está aqui. Está aqui, mano. Está aqui a explicação. Os apóstolos faziam os sinais, o Pai em Cristo estava com os apóstolos. É exatamente isso. Morada. Isso é o Espírito. É isso. Não é o terceiro. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Que irmão, mais claro que isso é impossível. De quem é a palavra? Do Pai. Quem está falando a palavra do Pai? Jesus. E ainda tem gente que diz que o mandamento é abolido, né? Vamos lá, 25 diz assim: tenho-vos dito isto estando convosco. Jesus disse isso, olha, eu estou explicando tudo para vocês porque eu estou com vocês agora. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos falará de tudo quanto vos tenho dito. Quem é que ensinou os apóstolos todo momento? Deus, através de Cristo. Perfeito. Quem é que Deus vai usar para nos ensinar através de Cristo? O Espírito da verdade, que é o Espírito de Cristo, que é o próprio Cristo.
Esse é aquele consolador, Jesus está falando dele mesmo em terceira pessoa. É só isso. Por isso que o Pai vai enviar em nome de Jesus. Porque se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa, não precisaria enviar em nome de Jesus. Nem precisaria incluir isso. Mas as pessoas não entendem. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. 28 a 31 para encerrarmos. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para meu pai, porque meu pai é maior do que eu. Vamos continuar aqui. Olha o que Jesus fala em versículo 28. Ouviste o que eu disse, vou e venho para vós. Perfeito. Se vocês me amassem, certamente ficariam alegres, porque eu disse, vou para o pai, porque o pai é maior do que eu. Como é que as pessoas chamam Jesus de mentiroso, dizendo que o pai e Jesus são iguais? Perceba como a teologia é diabólica, né? Como ela é diabólica. Existe uma hierarquia no céu que a Trindade quebra, dizendo que os três, né, colocam um terceiro, né? 29. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Por que Jesus falou isso? Porque não interessa para o diabo as coisas de Deus. É isso. Quando você prega as coisas de Deus para alguém, para um cristão, e ele não quer saber, é do diabo. Reclama com Jesus, acabou de falar isso aqui. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Olha só, mais uma vez a Bíblia destruindo a Trindade. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Tudo que Jesus fez nessa terra, quem mandou Jesus fazer? Pai. Levantai-vos e vamos daqui. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Até nossa próxima pregação. Um ósculo santo a todos.